Bom dia, início de semana. Normalmente era feita outdoors, a partir de agora tem que passar a ser feita indoors. E para dizer que, assim, de repente, quase que a brincar, chegamos ao final do mês. Quer dizer que já vamos para aí, já perdi a conta. Se já vamos próximo de 2 semanas ou não com confinamento. E é o que tudo indica, como vamos ver lá mais para a frente, parece que isto vai continuar. Bom, gostava que me dissessem se o som e a imagem estão bem, que é para irmos diretamente à agenda de hoje, que eu hoje consegui encurtar isto substancialmente, até para início de semana ser um bocado mais light. 2 pontos apenas, antes de iniciarmos a conversa de hoje. O primeiro, para lamentar a morte de Miranda Calha, dirigente do Partido Socialista, deputado durante muitos anos, uma das pessoas decentes desta área, por quem tinha respeito. Segundo, para alertar que esta semana vamos ter, como é habitual, o Think Tank e que o Think Tank não vai para o ar à quinta-feira, vai para o ar amanhã. Deve ser por volta das 18 horas. E porquê é que nós decidimos fazer o Think Tank amanhã? Porque nas últimas semanas, particularmente nas últimas 2 semanas, começou a haver um turbilhão de acontecimentos com medidas, com decisões por parte dos governos, com muitos dados para interpretar e o think tank está a servir precisamente para dar resposta a isso. Deixe-me só desligar isto aqui que me está a incomodar. O som. Bom. Por exemplo, na semana passada, como você se recorda, houve algumas novidades e alterações. Uma delas foi a célebre rábula do repugnante do Primeiro-Ministro. E com isto, todo um churrilho de asneiras, nos últimos dias, sobre o norte da Europa e o sul da Europa, o que é que uns devem fazer, o que é que os outros devem fazer, e voltou aquele conflito idiota do estes são isto e estes são aquilo, com insultos pelo meio. Ora, a situação é muito mais complexa do que isso e, portanto, o que é que eu sugeri ao Jorge Marrão e ao Joaquim Aguiar? Que fizéssemos um think tank amanhã, e o que não quer dizer que se até quinta-feira ou sexta não houver novas novidades ou até alterações muito importantes, não se volta a fazer outro think tank durante esta semana. Mas para já, um dos pontos fundamentais do think tank amanhã vai ser precisamente esta brincadeira, desta desgraçada discussão, estúpida discussão, que se gerou na Europa em relação aos coronabonds. Bom, então vamos lá ao período de ordem do dia, depois de feita esta advertência, para começar pela rumaria de fim de semana à margem sul. E quando eu digo à margem sul do Tejo, não é só a costa da Caparica, não é? Ou costa de Caparica. No fim de semana, os portugueses acharam que estavam de férias e decidiram ir a correr para o sul, sendo que o sul foi aqui ao do outro lado do rio, as praias, mas também o Algarve. Primeiro ponto. As pessoas têm noção de que existem profissionais de saúde que quase não têm descanso nos últimos dias para dar vazão àquilo que é a pandemia. As pessoas têm noção disso. As pessoas têm noção que há profissionais de saúde que não veem filhos e separaram-se fisicamente de filhos e de mulheres e vice-versa, com receio de serem contagiados e contaminarem as pessoas por causa da situação que estão a viver. Sinceramente, é justo para estas pessoas nós fazermos o papel que fizemos no fim de semana? Eu não fiz, confesso. Isto é inadmissível. Isto não é aceitável. Já agora, como você percebeu, na sexta-feira o ministro Eduardo Cabrita decidiu que as deslocações para o Sul, percebia-se logo, férias da Páscoa, as pessoas queriam ir para o Sul, para o Algarve, como vão normalmente, decidiu montar uma operação especial. Eu acho que a polícia e a GNR estiveram muito bem na forma como interpelaram as pessoas e convidaram-nos a dar meia volta na sexta-feira. Mas eu quero fazer um alerta ao ministro Eduardo Cabrita. Aquele acordou tarde. E o que é que quer dizer com isto? Aquela operação ficou meio frustrada. Sabe porquê? É que a rumaria ao Algarve começou no início da semana. E não na sexta-feira nem na quinta. Vá-se lá informar
e vai haver o tráfego para o sul desde o início da semana. Nomeadamente, alguns arrendamentos que se fizeram no sul, porque as pessoas têm que ir para algum lado, não é? Aliás, também há gente que tem lá casa. Portanto, convinha que o governo nestas coisas se antecipasse àquilo que pensasse um bocadinho, já não digo a médio prazo, mas a prazo. Porque este fenómeno de bandada para o sul acabou por começar antes daquilo que o governo previa. É sintomático. Segundo ponto. O imposto sobre os produtos petrolíferos, conhece? Sim. É aquilo que faz transformar o preço da gasolina que você paga no posto de abastecimento ou do gasóleo de uma coisa barata para uma das coisas mais caras da Europa. Então é assim, o imposto sobre os produtos petrolíferos disparou nas últimas semanas. E eu vou-lhe dizer porquê. Como sabe, o consumo caiu violentamente e o preço também caiu. Ora, como o ISP tem um valor fixo naquilo que é o preço de cada litro de gasolina e de gasóleo, quanto mais baixa o preço, como o imposto se mantém igual, quer dizer que ele assume uma proporção cada vez maior naquilo que é o preço final dos combustíveis. Então fique lá com os números, fornecidos pelo Jornal de Negócios. ISP na gasolina a tocar nos 70 cêntimos. Ouviu bem? Já sabe quanto é que paga pelo preço final de gasolina, não é? Bom, no caso do gasóleo, encostado nos 60 cêntimos. Para aqueles fofinhos que desde 2016 não viram problema no aumento do ISP para pagar todas as benesses que se deu do outro lado, vulgo devolução dos rendimentos, eu acho que tem aqui uma excelente razão para questionar o governo. Não é? Você recorda-se que das desculpas que o Ministro das Finanças sistematicamente dá e deu quando nós, ou melhor, quando a sociedade questionou este problema. Eu percebo a ideia de tirar para cima de um imposto que parece invisível, né? Porque nós estamos a pagar, repare, quando o governo aumenta aquele valor, isto vai diretamente ao bolso do consumidor. Mas como pagam todos, e como isto não é diretamente cortar salários no final do mês, a malta engole. Bom, é só para recordar, meus amigos, gasolina, o imposto pesa 70%, gasóleo, 60%. Não gosta, olha, continua a votar nestas coisas. Okay? Como eu costumo dizer, 56% dos portugueses votaram nesta marmelada. Ponto seguinte. As escolas estão a cobrar propinas a 100%. O argumento é aquelas medidas que o governo criou para apoio às empresas não estão a abranger as escolas. Bom, quer dizer, eu percebo isso. Não sei se na última versão não passaram a estar abrangidas, mas a pergunta que os pais e as famílias têm que fazer é: o que é que a gente tem a ver com isso? Repare, os miúdos estão em casa. Os miúdos vão continuar em casa, já se percebeu isso. Não é? Uma das soluções que está a pensar encontrar é precisamente um ensino à distância, seja lá por que via for. Portanto, pergunta: é mesmo moral estarem a cobrar 100% da propina, sabendo que as crianças estão em casa e sabendo que os professores e outros profissionais das escolas também estão em casa? Eu só quero recordar que quem está em casa também tem despesas, neste momento, inferiores àquilo que era a vida que nós fazíamos. Certo? Bom, não me venham dizer que não, porque eu vou dizer que não sabem fazer contas. Ok? Bom, ponto seguinte. O estado de emergência, era aquela questão que falávamos há bocadinho, é para prolongar? É. Já há decisão por parte das mais altas instâncias, Presidência da República e Governo, nesse sentido. A questão aqui, como vocês sabem, é que foi declarado por 15 dias, vai ser renovado por 15 dias, mas com a alteração daquilo que é a perspectiva de pico da epidemia, que segundo a doutora Graça Freitas e a ministra Marta Temido, isto passou para o final de maio, a pergunta seguinte já nem é esta. É, então, e quanto tempo mais vai demorar? 15 dias? Ou vamos saltar mais 15 dias e começar a pensar que o estado de emergência vai ter que estar em vigor durante um mês?
Eu não sei, mas acho que é bom nós começarmos a pensar como é que vamos gradualmente retomar a nossa vida e pôr a economia a funcionar, porque me cheira que 3 meses, que é o que se prevê de paragem disto tudo, não há economia que aguente, ok? Porque nós não temos orçamento de Estado em condições, melhor, não temos contas públicas em condições de termos um aumento de despesa da ordem dos 20 mil milhões de euros. Ouviu bem? Também é só para aqueles fofinhos que achavam que nós tínhamos as contas públicas em dia, em ordem. Ponto seguinte e último do período de ordem do dia. Eu ontem ouvi o Dr. Rui Rio, por chamada de atenção de alguns espectadores, dizer: você está a ouvir o Rui Rio? Não estava. Estava a ouvir Marcos Mendes e estava a ouvir o Paulo Portas. E eu já vou a estes dois senhores. Um deles, eu tenho grande respeito pelos dois, mas tenho muitos reparos a fazer aos comentários que andam a fazer. Eu já logo. Vamos ao Dr. Rui Rio. Eu fui ver a entrevista e fiquei estupefacto. Ouvi duas coisas. Uma delas é uma das frases da semana que eu guardei para o fim. Mas aquilo que eu vi, que eu gostava de comentar aqui no período de ordem do dia é: Dr. Rui Rio admite que nós vamos ter que ter um governo de salvação nacional no pós-Covid-19, no pós-crise. E fiquei na dúvida se o que ele quer dizer é... Porque, lá está, porque a dimensão do problema que vamos ter, contas públicas, escolas, retoma da economia, tudo isto vai suscitar um esforço brutal por parte de quem está a governar. Isso tudo nós percebemos. O que eu não percebi no discurso do Dr. Rui Rio foi o que é um governo de salvação nacional para ele. É um governo do Partido Socialista e das forças de esquerda que o apoiam? Ou é um governo em que temos que ter o Partido Socialista e o PSD e, eventualmente, o CDS em coligação? Eu acho que era muito importante. O Dr. Rui não esclareceu isto. Falou só em governo de salvação nacional. Quando diz assim: a tarefa é tão gigantesca que nós vamos precisar de um governo de salvação nacional. Eu, como cidadão, exijo uma coisa ao Dr. Rui Rio: que me esclareça sobre o que é que ele quer dizer exatamente com governo de salvação nacional. A. Quer dizer governo de esquerda. B. Governo de coligação com a direita. C. Governo como está, com apoio parlamentar da direita. Tudo quanto seja apoio parlamentar da direita e coligação com a direita, eu sou contra. E explico-lhe porquê. O país não pode ficar sem oposição. O país não pode ficar com a oposição entregue à extrema-esquerda. Deixaria o Bloco e o PCP de fora. E não me venham com tretas, como já ontem eu ouvi, Dr. Marcos Mendes a fazer elogios encomiásticos a toda a oposição e toda a gente que estão não sei quanto, porque está todos muito bem sem responsabilidade. Bullshit. Dr. Marcos Mendes deve estar a fazer a figura do político que quer chegar a algum lado. Portanto, comentador político. Eu, felizmente, não sou comentador político. No dia em que o país tiver que tomar uma medida difícil sobre esta crise, eu garanto ao Dr. Marcos Mendes que essa responsabilidade toda vai para o galheiro. Percebe? Porque nessa altura começam todos a fugir como o diabo da cruz. Percebe? Como fugiram em 2011. Percebe? Portanto, bullshit. Eu espero que nós continuemos a ter oposição depois do pós-crise. Porque a oposição é a coisa mais importante para garantir que um governo não faz disparates. E vou-lhe dizer mais. Em momentos como este, o convite ao disparate é muito grande. Percebe? Capiche? Bem, então vamos lá à agenda de hoje. Eu estive a ouvir umas entrevistas no fim de semana, nomeadamente do Dr. Cisa Vieira, que é Ministro da Economia. E, a uma certa altura, o jornalista perguntou-lhe: então, mas e dos aumentos, como é que é? E o Dr. Cisa Vieira atirou o problema para 2021 e diz assim: bom, eu não sei o que é que se vai passar em 2021, não me posso comprometer com isso. Bem, eu acho que ele fez muito bem a ter dito isto. O que eu não consigo perceber é, no Governo, como é que os aumentos que o Governo tinha previsto para a administração pública este ano vão ser processados já a partir de abril. Espera, deixe-me lá ver se eu percebo, ok? Você
vem a alta velocidade e vem a trocar benesses com toda a gente que vem consigo. E de repente você vê um abismo a 2 km de distância. O GPS está a avisar que tem um abismo a 2 km de distância. E você acelera, mantém a velocidade, é isso? Você já sabe que está ali um abismo. Você mantém a velocidade? Ora, é exatamente aquilo que nós estamos a fazer neste momento. Eu recordo-me de um senhor chamado Fernando Teixeira dos Santos, em 2009, na altura de eleições, em que deu aumentos à administração pública quando a inflação era negativa. Percebeu bem? Os preços estavam a cair e deu-se um aumento. Aquilo foi um critério decisivo para nós irmos pelo cano abaixo. Não consigo perceber como é que 10 anos passados nós estamos a cometer um mesmíssimo erro. O Governo devia ter tido a coragem neste momento já de vir dizer aos portugueses assim: meus senhores, vocês desculpem lá, mas nós negociamos aumentos, mas como vamos ter uma queda brutal da economia, não vamos conseguir honrar isto. Mais, devia ter dito já equacionámos isso aqui, que se a situação for muito grave, nós vamos ter que fazer layoff na administração pública também e vamos ter que cortar salários na administração pública, porque não podemos cortar só aos privados e não cortar no Estado. Por outra ordem de razões. É que o Estado, para pagar estes aumentos, tem que ir buscar o dinheiro a algum lado. Até agora, vai buscar aos impostos. O problema é que os impostos vão secar nos próximos meses. Não vão secar todo, mas vão secar. Não é? Porque o consumo baixou, porque a atividade económica em geral baixou e, portanto, o Governo não vai buscar essa receita. Ou seja, nós já temos dificuldade em suportar a despesa que temos, ainda estamos a criar mais? Eu a isto não chamo Governo, chamo irresponsabilidade. É por isso que a mim me choca o tal Governo de Salvação Nacional. E é por isso que a mim me choca, neste momento, ver que não há oposição. Percebe? Está toda a gente com medo de criticar o Governo. Com receio de que depois venham dizer e tal, estamos num momento de União Nacional. União Nacional? Isso era com o Salazar. Eu não quero uniões nacionais agora. Quem fazia o apelo às uniões nacionais era António de Oliveira Salazar. Eu vivo em democracia. E em democracia, o cerne da democracia é crítica. O cerne da democracia é fiscalização. O cerne da democracia é o escrutínio. Portanto, eu não posso deixar, eu cidadão, e não posso deixar que os partidos políticos, nomeadamente em que eu voto, deixem de fiscalizar um governo. Não posso admitir isso. Bom, sigamos para mim. Ponto seguinte. Vamos voltar à rábula do repugnante, que eu falei aqui na semana passada. Sexta-feira. Agora que as coisas começam a serenar, há uma coisa que o Governo devia pensar. Lembra-se daquela rábulazinha do secretário de Estado Mourinho Félix, junto de Jeroen Dijsselbloem, quando ele disse que o Sul tinha gasto dinheiro em schnapps e miúdas e o Norte tinha trabalhado. Lembra-se? Lembra-se daquela coisa de televisão estar a filmar porque alguém combinou com o Mourinho Félix que ele ia lá e mandava umas piadas ao Dijsselbloem? Lembra-se daquilo? Aquilo foi uma coisa deprimente. Mas parece que nós não aprendemos. Porque pensaram que depois não íamos descobrir o que é que se combinou. Primeiro ponto. Você sabe que no Conselho Europeu António Costa não falou aos seus opositores, aos outros líderes, chefes de Estado e do Governo, como falou em público? Sabe disso? Ou seja, o Primeiro-Ministro vem fazer uma conferência de imprensa sobre o Conselho Europeu e fala de um assunto que foi tratado na reunião de Ministros das Finanças. O Primeiro-Ministro, no Conselho Europeu, não falou para o holandês, para o Primeiro-Ministro holandês Mark Rutte, nem para a Sra. Merkel. Aliás, se falasse assim para a Sra. Merkel, levava um pontapé no rabo e desaparecia, com muita probabilidade. Portanto, não falou para a Sra. Merkel, nem para o Sr. Mark Rutte, daquela maneira. E a pergunta que você tem que fazer, e eu, é, espera aí, o que é que leva um Primeiro-Ministro, num momento em que toda a gente tem que estar unida, em descer ao nível daquele buçal? Porque a forma como o Hoekstra colocou aquelas questões, o Ministro das Finanças holandês, é de buçal. Isso não há mais pequena dúvida. Ele pode ter razão por trás daquilo que está a questionar. O problema é que não era o momento para questionar, como eu lhe expliquei aqui na sexta-feira. O momento que aquele senhor devia ter questionado era em 2014, 2016, 2018, não é?
Quando se percebeu que a Comissão Europeia, através do Franciu, também conhecido por Pierre Moscovici, mais o Juncker, também conhecido pelo homem da ciática, percebe? Ciática da hora do almoço, o pós-almoço, aliás, quando estes senhores fecharam os olhos aos disparates que Portugal andou a fazer na frente orçamental, a Espanha e a Itália, a Grécia está à parte, a Grécia apanhou um susto tão grande com a porcaria da austeridade que levou, que a Grécia tem juízo. Bom, tem mais juízo que a Espanha, a Itália e Portugal neste momento. Bom, mas voltamos ao assunto. Quando estes senhores andaram a fazer disparates, é que o senhor Ministro das Finanças holandês devia ter falado. Porque a Holanda não falou naquela altura. Não é sítio para falar. Mas voltamos ao Primeiro-Ministro. O que é que leva o Primeiro-Ministro a fazer aquela figura? Repare, está a indispor quem está do outro lado. Não é? Está a falar uma daquela linguagem que divide. Mas o Sr. Dr. António Costa está farto de saber que eles vão-se todos entender daqui a 15 dias. Que isso é outra coisa que eu vou falar a seguir. Então, se é assim, o que é que levou António Costa a fazer aquela figura? Sobretudo, assumindo as dores que são de Espanha, porque a conversa e a dificuldade foi entre Espanha e a Holanda. Eu vou-lhe dar a minha teoria. O Sr. Primeiro-Ministro está a precisar de granjear prestígio a nível europeu. Isto é, António Costa quer ser o líder dos países do sul da Europa. Eu vou-lhe explicar. Itália tem um primeiro-ministro que é professor, não é líder partidário. Alguém o foi buscar porque ninguém se entendia nos movimentos 5 estrelas, mais a Liga, não sei das quantas. O senhor Giuseppe Conte já esteve para ir para a rua várias vezes. Agora caiu-lhe a sorte grande, que foi a crise, e portanto ele aguenta-se ali. Portanto, Itália não tem liderança. A Grécia anda a lamber as feridas desde o dia em que o Tsipras, que andava a insultar a Troika, depois engoliu tudo e aplicou um programa de austeridade mais duro que o da direita. Percebe? Não conta para o campeonato. 3. Espanha. Espanha é uma vergonha neste momento. Tem 4 eleições em 4 anos. Mais. Pedro Sánchez é um desastre. Não acerta uma, percebe? É um líder fraquíssimo. Passou o tempo a jurar que não se juntava à direita nem à extrema-esquerda. Agora dorme com a extrema-esquerda, levou com o Podemos e mais aquele maluco do Iglesias como vice-primeiro-ministro. Está a ver? E, portanto, é um tipo sem talento nenhum. Ora, em terra de cegos, quem tem olho é rei. Quem é que tem olho aqui? António Costa. Porque tem um indiscutível talento político. Então o António Costa olhou para aquilo e disse assim, epá, porra, está aqui a minha oportunidade. Primeiro, estes gajos são todos uns palhaços. Esta malta do sul da Europa, os líderes são uns palhaços. Eu sou o espertalhaço aqui. Deixa-me fazer aqui uma jogadinha. Primeiro, vou ficar bem perante os portugueses. Epá, num momento difícil que eu vou ter que aplicar medidas difíceis, eu preciso de prestígio. 1. 2. Epá, estes gajos do sul da Europa são os parvos e eu vou mostrar quem é que manda nestes gajos. Sou eu. António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal. 3. Como o António Costa não quer ser mais nada em Portugal e quer ser lá fora, quer um cargo europeu, epá, nada melhor de começar a granjear neste momento apoios para isso. E os apoios fazem-se nesta altura. Quero um exemplo. Olha, viu o que é que os jornais espanhóis fizeram? Todos os jornais europeus falaram daquilo. Os espanhóis, um dizia valha-nos António Costa. Outro dizia uma plaza António Costa em todas as cidades ou pueblos de Espanha. Epá, caramba, fantástico. Só há um pormenor no meio disto tudo. Qual é a necessidade de criar um problema entre Portugal e os países com quem nós vamos ter que nos entender para as Corona Bonds ou lá o que valha? Zero. A não ser o disparate do Sr. Primeiro-Ministro. Vamos ver quanto tempo é que isto vai demorar e vamos ver como é que isto prejudicou depois as conversas. Mas há uma coisa que eu sei. É que, caramba, que falta de vergonha não falar naquele tom no Conselho Europeu depois de vir falar cá fora. Isto é um mínimo de cobardia política. Mas já estamos habituados. Ponto seguinte. Qual é mesmo o interesse em criarmos mais divisões entre o Norte e o Sul? Quero uma coisa, eu amanhã vou falar com o Jorge Marrão, com o Jorge Aguiar, vou-lhe contar com o Jorge Marrão, perdi o Joaquim Aguiar, vou-lhe contar uma história aqui. O Jorge Marrão andou a fazer umas contas. E eu vou-lhe dizer por alto as conclusões a que o Jorge Marrão chegou quando pôs a comparar dívidas públicas dos vários países e a história dos Corona Bonds. Então isto é assim.
Hum, o Jorge Marrão assumiu que os países deveriam ter uma dívida pública média e que saber como é que ela se distribui com base na contribuição de cada país. Vamos falar disto amanhã, ok? Vou-lhe só dar um cheirinho agora aqui. E então o Jorge Marrão chegou a esta conclusão. Os números são assustadores para a Itália. Sabe porquê? Na prática, a Alemanha ia assumir o encargo da dívida pública italiana excessiva, ou seja, para além do limite, que é na ordem dos 652 mil milhões de euros. Ou seja, os alemães iam engolir isto, percebe? Ponha-se no lugar do contribuinte alemão. Você permitia isto? Você aceitava isto? Bom, quero ver o caso português? Bom, caso português. A Europa teria que assumir, no caso português, em dívida excessiva, 71 mil milhões de euros. Ouviu bem? 71 mil milhões de euros. Bom, agora faça este raciocínio. Quanto é que foi o programa de ajustamento português? 78 mil milhões de euros. Ora bem, qual é a lata que nós temos para dizer àquela malta lá fora, como disse muito bem o primeiro-ministro holandês Mark Rutte no sábado, que felizmente não desceu ao nível do António Costa. Ele dizia assim, meus senhores, nós tomamos medidas difíceis na Holanda nos últimos 10 anos. Houve países que não tomaram. E vocês querem nos impor mais austeridade a nós? É porque pôr os outros a assumir as nossas responsabilidades é austeridade para eles. Isto não é justo. Este debate não pode ser colocado desta forma. Bom, moral da história. Vai haver Corona Bonds? É óbvio que vai haver Corona Bonds. É óbvio que a União vai se entender. Mas não se vai entender na forma como o Dr. António Costa quer. Isto foi sempre assim. Portanto, você vai ver que daqui a um mês a malta entende, se vai arranjar uma solução, pode não chamar Corona Bonds, pode chamar outra coisa qualquer, vai arranjar uma solução para isto, por uma razão muito simples. A União não vai aguentar, o euro não vai aguentar. Veja o que tem dito o Governador do Banco de Portugal. O euro não vai aguentar se nós não tivermos uma forma de, do ponto de vista da União, arranjar uma solução global para isto. Agora, não vale a pena, quando nós damos à procura de uma solução, estar a dar pontapés no baixo ventre do parceiro do lado. Sobretudo se o parceiro do lado for a solução do problema, não é? Que foi aquilo que António Costa fez. Pontapés no baixo ventre. Não é? Que é para não dizer a expressão do Bordal de Pinheiro. Bom. Ponto seguinte, e estamos já com muito tempo já de programa, o BCE anda a dizer aos bancos para não pagarem dividendos. Já bati palmas aqui isto. Em Portugal o BCP já disse que não vai fazer isto. Não vai. Acho muito bem. O BPI diz que vai fazer. Não percebo. Mas há uma coisa que não percebo mesmo. A Caixa Geral de Depósitos, sim, é o seu banco. É o meu banco. Não, não é porque eu tenho a conta lá que não tenho. Mas é o seu banco. É o meu banco, somos contribuintes. A Caixa Geral de Depósitos ainda não se pronunciou. Sabe uma coisa? Devia ter sido o primeiro a pronunciar-se. Sim, isto é uma crítica à gestão do Dr. Paulo Macedo. Isto é política. E eu não quero um banco gerido à política. Percebe? Caixa Geral de Depósitos deve estar com medo de dizer que não vai entregar ao Estado porque tem um Ministro das Finanças que manda nela. E o Ministro das Finanças que mais, em momento nenhum, vai precisar tanto dinheiro como agora, deve estar ali a dizer assim, pá, não, pá, vocês paguem-me qualquer coisa. Não é aceitável. Portanto, você que está desse lado, faça-me um favor. Se a Geral de Depósitos decidir pagar os dividendos ao Estado, atire-se ao ar, se faz. Não quero saber se tem que almofada de capital ou não, não quero saber. O problema que nós vamos ter para os bancos nos próximos meses é tão grave, tão grande, que os bancos vão precisar do maior número de reservas possível. Portanto, não vai ser aceitável se a Caixa pagar dividendos ao Estado. E mais, acho que a Caixa, neste momento, já devia ter dito claramente que não vai pagar dividendos. Ok? Último ponto. Frase da semana. Fragilizar o nosso governo é fragilizar o nosso combate. António de Oliveira Salazar, Marcelo Caetano, Marchal Carmona, Craveiro Lopes. Não, isso era um antigo regime. Rui Rio, disse ontem à RTP. Ouviu bem? O líder da oposição abdica de fazer oposição porque está borrado de medo, desculpe uma expressão, de que a opinião pública venha dizer que está a aproveitar do momento de dificuldade para fazer críticas. What the fuck?
Eu não quero oposição com os mesmos argumentos do governo. Uma coisa é dizermos assim, meus senhores, precisam da nossa ajuda, muito bem. Outra coisa é nós criticarmos o que não está bem. Ora, isto o Dr. António Costa deve ter pensado assim, caramba, porra, pá, eu tenho uma oposição de porcaria. Porque, epá, estou farto de fazer disparates na área da saúde neste momento. E em vez de me criticarem, eu tenho um gajo que me vem dizer que criticar o governo é fragilizar o país. Epá, alguém explica aí, os assessores do Rui Rio, alguém lhe explique, se faz favor, que os países não podem ficar sem escrutínio. Percebe? Porque senão os governos ainda fazem mais disparates. Ok? Alguém explique isso, se faz favor. E já agora, isto é para aqueles que normalmente vêm para aqui insultar, a dizer que não sei quantos, eu sou direita, e sou de direita é verdade, e que só apoio a direita, eu não consigo perceber isto. É que eu faço mais críticas ao Rui Rio do que às vezes faço ao António Costa. Mas pronto. Olhe, você que é assessor do Rui Rio, explique-lhe lá que ele não pode deixar de fazer escrutínio. Ok? Bom, chegamos ao final da conversa de hoje. Já percebeu, a hora mudou. Não é? Daí a luz mais fraquinha hoje. Estava quase de noite quando comecei a fazer o programa. Quero agradecer a vossa paciência. Recordar, amanhã às 18 vai haver Think Tank. Para os que estão a ver e para os que vão ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre. Colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Porque aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Só mais uma coisa. Let's be careful out there. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.